Olá! Desde 2011, a data da morte de Zumbi dos Palmares é comemorada em todo o país como o Dia da Consciência Negra. Neste feriado, de 20 de novembro, o Câmara Rio Notícias Especial traz detalhes sobre a vida do líder do Quilombo dos Palmares, que se tornou símbolo da resistência contra a escravidão. A reportagem especial é de Renato Chapô. Durante muito tempo, Zumbi foi considerado imortal por muitos escravos da sua época. A fama de grande guerreiro ajudou a construir a lenda da imortalidade do homem que se tornaria um símbolo da resistência contra a escravidão no Brasil. A ideia de zumbi é uma palavra africana, palavra de língua banto. Ela quer dizer aquele que não morre. Zumbi não é o nome de uma pessoa. Zumbi, ele é uma entidade, entendeu? Então é muito comum entre os africanos essa relação com os mortos. É muito mais natural do que no Ocidente. Então existe a ideia do morto que se levanta depois da morte e que fala com os vivos, inclusive no Haiti, né? O zumbi, na verdade, ele é um título, é uma entidade. Aquele que não morre jamais. De acordo com pesquisadores, Zumbi foi adotado por um padre que o batizou com o nome de Francisco e o levou para Portugal. Aos 15 anos, ele fugiu e voltou para o Brasil, mais precisamente para o Quilombo dos Palmares, na então capitania de Pernambuco, onde hoje fica o município de União dos Palmares, em Alagoas. Na época, o quilombo era chefiado por Ganga Zumba, um africano originário do Congo que seria irmão da mãe de Zumbi. Mas Zumbi e Ganga Zumba começaram a se desentender depois de um acordo feito entre o líder do Quilombo dos Palmares e o governo da capitania de Pernambuco. Este acordo previa a submissão dos integrantes do Quilombo à coroa portuguesa em troca da liberdade de escravos que viviam na região. Zumbi queria a liberdade dos escravos em todo o país e lutou por isso. O zumbi é um pouco diferente. O perfil dele não é de diplomata, não é de político. O perfil dele é de guerreiro, é de soldado, é de estrategista. Ele sabia exatamente como lutar contra holandeses e principalmente portugueses. Então, quando os holandeses são expulsos, de certa forma, a era de Ganga Zumba começa a apagar, começa a terminar e começa a subir a era de Zumbi, porque os portugueses, ao contrário dos holandeses, não tinham muito interesse em acordos, queriam destruir permanentemente Palmares. Ele se tornou líder do Quilombo aos 25 anos, até que em 20 de novembro de 1695 foi assassinado depois de uma emboscada. Zumbi foi traído por um antigo companheiro. A cabeça dele foi cortada e exposta até a decomposição. O objetivo das autoridades era mostrar que ele não era imortal, como dizia a lenda. A ideia era mostrar, olha, ele morreu mesmo. Essa é a cabeça dele. E mesmo isso não convenceu os escravos. Por quê? Porque continuou havendo fuga de escravos para Palmares. Palmares não desaparece em 1695. Pelo contrário, ela continua em mocambos menores. Desde 2011, a data da morte de Zumbi dos Palmares é comemorada em todo o país como o Dia da Consciência Negra, que foi uma forma de manter viva a luta pela identidade dos negros. A construção desta identidade, segundo os estudiosos, passa por vários pontos, entre eles a capoeira. Uma luta marcial disfarçada de dança, porque os escravos eram proibidos de praticar lutas. Ela é uma prática criada no Brasil, influenciada por estilos de dança e luta da África, principalmente de Angola. A capoeira é uma etapa fundamental da construção da identidade negra, mas ela realmente só tomou impulso enquanto identidade racial a partir do momento que os africanos se tornaram minoria.
E os nascidos no Brasil, os crioulos, se tornaram a maioria. Então, o processo de formação da cultura negra moderna brasileira, ele data a partir de 1850, quando a capoeira africana entra em declínio e surge a capoeira crioula. É uma transição cultural que ocorreu aqui no Rio de Janeiro. Ela surgiu no século XVII e ficou proibida até 1937, quando foi apresentada ao então presidente Getúlio Vargas, que a transformou em esporte nacional. Em novembro de 2014, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, reconheceu a capoeira como patrimônio imaterial da humanidade, porque representa a resistência dos negros brasileiros contra a escravidão. Atualmente, 6 milhões de pessoas praticam a capoeira no Brasil. Gente como Sérgio Bittencourt, o Sérgio Sagaz, que dá aulas numa comunidade do Rio. Construí uma família na capoeira, entendeu? Eu comecei capoeira em 1994, lá na Tijuca, no Morro do Turano, com o mestre Molejo. Aí fiquei treinando com ele uns 5, 6 anos, depois fui para outros grupos e até hoje estou treinando capoeira, entendeu? Hoje eu estou com outro mestre Machadinho, Kikongo, e capoeira para mim é tudo. Para o comerciante Bruno da Silva, a capoeira também se tornou um meio de vida. Ele tem uma loja em que vende artigos e roupas para o esporte. Os preços do berimbau, por exemplo, começam em R$ 160. Um atabaque custa 800. O movimento, segundo ele, é grande o ano todo e mostra a constante popularização e diversificação da capoeira no Brasil. Hoje em dia, eu acho que a grande maioria já não é mais negro. O público da capoeira, ele é um público que não tem muito... ele é apoiado, mas ele não apaga. Por mais que não tenha política, o capoeirista vai continuar dando aula, o capoeirista vai continuar tentando fazer os seus projetos. Então, o público, ele às vezes perde apoio, diminui a quantidade de verba financeira, mas continua na capoeira. Câmara Rio Notícias especial de hoje fica por aqui. Até a próxima.